Oi, alunos do sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui com proporção, tá? Matéria referente ao livro didático, página 187, exercício 1 e 2, e atividade complementar. Eu estou aqui com o resumo da atividade complementar aberta. O que é proporção? É a igualdade entre duas razões, tá? Quando elas representam o mesmo valor. Aqui eu tenho duas razões e elas são proporcionais, elas representam o mesmo valor, tá? Mais abaixo eu vou explicar para você como saber se a proporção é verdadeira ou não. Aqui ela é verdadeira. Primeiro, forma como se lê. Isso é questão 2 da página 187. Eu tenho aqui 6 está para 18, assim como 3 está para 9, porque elas são proporcionais. Então, para saber se elas são proporcionais, eu posso simplificar. Simplificar ou fazer a multiplicação cruzada. Vou fazer a simplificação primeiro. Então, eu simplifico as duas frações. Primeiro, simplifiquei 6 sobre 18. Então, eu sei que eu posso dividir ambos pelo número 2, porque elas são pares, né? De 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 2, 9. Continua a simplificação. Ficou 3 nonos, eu ainda consigo dividir por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, aqui eu consegui já minha fração irredutível. 1/3. Agora, vamos fazer com a outra, e ver se dá a mesma coisa. 3 nonos, eu simplifiquei, dividi por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Pronto. Ambas deram 1/3. Tá? O que isso significa? Elas valem a mesma quantidade, tá? O mesmo valor. Agora, a gente vai fazer aqui a multiplicação cruzada. Então, eu tenho aqui 6 sobre 18 e 3 sobre 9. Multiplicação cruzada é você multiplicar os termos, o extremo e o meio, tá? Então, aqui eu multipliquei o extremo da primeira fração com o extremo da segunda e o meio da primeira fração com o meio da segunda. Como assim? Desse jeito. Olha lá, multiplicação cruzada. Então, cruzei 6 vezes 9 e 18 vezes 3. É só isso, é só cruzar e fazer a multiplicação e colocar aqui. Então, primeiro, 6 vezes 9 igual a 18 vezes 3. 6 vezes 9, 54. 18 vezes 3, 54. Pronto, elas são proporcionais. Aqui vou fazer um exemplo, tá? Para fixação. Então, aqui nós temos aqui a razão. 10 quinzeavos e 4 sextos. Quero saber se elas são proporcionais. Então, vamos fazer através da simplificação. Então, aqui eu tenho 10 sobre 15 e vamos simplificar, tá? Eu sei que ambos podem ser divididos por 5. Então, se eu dividir em cima por 5, embaixo eu tenho que dividir por 5 também. Então, 10 dividido por 5, 2. E 15 dividido por 5, 3. Então, simplificamos e ficou 2/3. Agora, vamos fazer a mesma coisa com 4 sextos. Então, eu tenho aqui 4 sextos, vamos simplificar. Ambas são pares, eu posso dividir por 2. Tá? Sempre o número que você usar para dividir em cima tem que dividir embaixo também, não pode ser diferente. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Olha só, as duas são iguais, tá? Deu a mesma fração. Pronto, elas são proporcionais. Então, aqui é verdadeiro. 10 está para 15, assim como 4 está para 6, tá? Elas são proporcionais. Agora, vamos ver se a gente tivesse feito pela multiplicação cruzada, como queria ser, tá? Nós já sabemos que são proporcionais, mas vamos utilizar a multiplicação cruzada para vocês verem como é que faz. Então, aqui, coloquei aqui a fração. Multiplicação cruzada, eu sei que são os extremos. Então, fica 10 vezes 6 e 15 vezes 4. Então, vou armar aqui. 10 vezes 6 dá 60, certo? E vamos ver aqui, 15 vezes 4. 15 vezes 4 também dá 60. Então, elas são proporcionais. Tá vendo? Você pode tanto usar a simplificação como a multiplicação cruzada, para saber se duas razões são proporcionais. Aqui eu vou dar uma outra explicação sobre
quando não é proporcional, tá? Então, aqui eu tenho 12 sobre 15, vamos fazer a simplificação, tá? Já sei que eu posso dividir ambos por 3. Aqui, dividido por 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Pronto, cheguei aqui, não tenho mais como simplificar. 4 quintos eu tenho. Agora vamos ver aqui 8 sobre 12, se vai dar o mesmo resultado. Ambos são pares, eu divido por 2. Então, aqui 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Eu ainda consigo simplificar por 2. Então, aqui, 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. Tá vendo? Não são. Aqui, olha só, não são proporcionais. Uma fração, ela equivale a 4 quintos e a outra a 2 terços, diferentes, tá? Não são proporcionais, são diferentes. A mesma coisa se a gente tivesse utilizado a multiplicação cruzada, tá? Aqui, ó, 12 sobre 15 e 8 sobre 12. Como queria ficar isso? Então, aqui, utilizando a multiplicação cruzada, eu já sei que eu vou fazer aqui, multiplicar os extremos, 12 vezes 12 e os meios, 15 vezes 8. Então, aqui, primeiro, 12 vezes 12 é igual a 144, tá? Agora, vamos ver se aqui é igual. 15 vezes 8. Então, o próximo é 15 vezes 8. 15 vezes 8 é igual a 120. Bom, elas não são iguais, não representam o mesmo valor, tá? Portanto, são diferentes, não é uma proporção isso, essa proporção é falsa. Agora, a gente vai iniciar a regra de 3, tá? O básico da regra de 3. Por que ela tem esse nome? Porque nós temos 3 valores só. É a mesma coisa da multiplicação cruzada, mas dessa vez nós temos 3 valores, certo? Aqui. E tem o x. O x significa que nós não sabemos que valor é esse, é uma incógnita. Então, nós temos que descobrir qual é o valor do x. Então, vamos fazer o passo a passo da regra de 3. Então, se ela é a multiplicação cruzada, então nós sabemos que a gente tem que multiplicar aqui os extremos, certo? Multipliquei aqui os extremos. Então, primeiro a gente começa com 2x, tá? Eu multipliquei 2 vezes o x. Como o x nós não sabemos que número que é, fica 2x. O próximo, vamos aqui multiplicar 200 vezes 5. Então, aqui, 200 vezes 5, ok? O 2x eu só copio, porque eu ainda preciso fazer a multiplicação ali do outro lado. Só copio. E eu faço essa multiplicação. 200 vezes 5 é igual a 1000. Pronto. Essa parte já foi. Só que quando a gente precisa encontrar o valor do x, nós temos que isolar o x, tá? A gente deixa o x sozinho de um lado. Então, eu deixei ele sozinho aqui. Continuo, tá? Então, aqui, x igual. Eu já sei que tem aqui o 1000 desse lado, né? O 1000 já estava aqui. Copio ele. E o 2, que ele estava ali do lado do x, ele vai passar para o outro lado do 1000, só que ele vai passar dividindo, tá? Aqui embaixo do 1000, ó, passa dividindo. Ficou essa fração, 1000 sobre 2, tá? Então, agora o que a gente faz? Vamos simplificar. Então, já sei, ambos são números pares, eu posso simplificar por 2, tá? Tanto 1000 quanto 2, simplifico por 2. 1000 dividido por 2, 500. 2 dividido por 2, 1. Ficou 500 sobre 1. Sempre quando o denominador é 1, a gente pode tirar ele, não precisa deixar 1, deixa só 500. Tá? Ou seja, o valor do x aqui equivale a 500. Então, a regra de 3 é isso, é encontrar o valor de x, tá? Na questão pode estar desse jeito, encontre o valor de x. Desse jeito. Ou pode estar em forma de um problema. Por exemplo, em 2 horas percorri 200 quilômetros, que significa o quê? A primeira fração, olha, 2 sobre 200, em 2 horas percorri 200 quilômetros. Em 5 horas
quantos quilômetros percorrerei? Em 5 horas, eu tenho o valor do 5, eu tenho o valor aqui das horas, o 5. Em 5 horas, quantos quilômetros percorrerei? Eu não tenho os quilômetros, por isso que ele é o x, entendeu? Então pode estar desse jeito na questão. Aí você tem que encontrar o valor de x. Sempre quando você precisa encontrar um valor, aqui olha, em 2 horas percorri 200 km, em 5 horas quantos quilômetros percorrerei? Ou seja, você precisa descobrir quantos quilômetros, você precisa descobrir o quarto valor. Então você faz a regra de 3, ok? Aqui está o exemplo da atividade complementar, regra de 3. Então aqui está o exemplo através de um problema. Ricardo apagou um número da lição de matemática. Como não sei que número é esse, então representamos com um x. Qual número ele apagou? Então, tá vendo? Multiplicação cruzada nós faremos. Então, aqui fica como? Olha o passo a passo. Então, montei ali a questão. 7 sobre 5 igual a 42 sobre x. Faremos a multiplicação cruzada. Então, ficou 7 vezes x e 5 vezes 42. Agora, aqui embaixo, 7 vezes x, 5 vezes 42. 7 vezes x é só 7x. 5 vezes 42, 210. Aí eu isolo o x, lembra? O x, que nós não sabemos que número que é ainda, nós temos que isolar, deixar ele sozinho, tá? De um lado sem nenhum número. Então, isolei o x, o 210 já estava nesse lado, só passei o 7, ok? Então, o 7 ele passa dividindo, ele fica embaixo aqui em forma de fração. Aqui deu x igual a 30, por quê? Eu simplifiquei 210 e 7, ou divide 210 por 7, deu 30, ok?